A turma de Análise Matemática 1, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo vamos falar sobre sequências monótonas. O que significa dizer que uma sequência ela é monótona? Como o nome diz, uma sequência ela é monótona quando ela não muda, quando ela tem um tom só. Ela tem apenas um estado de crescimento ou decrescimento, ou seja, suponhamos que ela seja crescente, tá bom? Xn, dizer que ela é crescente quer dizer que os termos estão crescendo com relação à ordem nos reais. Então, se o termo xn está aqui e ela é crescente, o termo xn mais 1 está à direita. Então, quando uma sequência ela é monótona, ela mantém esse tom. Ela não cresce um momento, depois decresce outro momento. Então, nesse caso, quando ela for monótona e não decrescer, aí nós vamos dizer que a sequência ela é monótona não decrescente. Monótona não decrescente. O que significa dizer isso? Que ela não decresce. Ou seja, para qualquer que seja o n pertencente aos naturais, o termo xn é menor ou igual do que o termo posterior. Ou seja, a sequência ela não decresce. Ela pode crescer, né, quando o xn for menor do que o xn mais 1, ou então ela pode se manter estável se o xn for igual a xn mais 1. Então, a representação aqui da reta tem os termos da sequência vão crescendo, mas em algum momento um termo pode ser igual ao outro. Aí, nesse caso, quando ela não decresce, nós vemos que a sequência ela é monótona, não decrescente. E se ocorrer o contrário, né, dos termos da sequência os termos da sequência não crescerem nunca, a gente fala que ela é não crescente. Ou seja, nesse caso, o que ocorre é que agora os termos da sequência eles não podem crescer. Então, vamos supor, se o termo x1 está aqui, o termo x2 não pode ser, o x2 pode ser igual ao próprio x1, ou pode estar à esquerda. O próximo termo, x3, pode até ser igual ao x2, mas ele não pode crescer. Então, o que significa dizer que uma sequência ela é monótona? Então, se o termo xn está em algum ponto da reta, o próximo termo, se ela é uma sequência não crescente, ela não pode crescer. Pode ser igual ou pode estar à esquerda, pode ser menor do que o termo xn. Então, a sequência ela é dita monótona não crescente quando, para qualquer que seja o número n pertencente aos naturais, o termo da sequência xn é maior ou igual do que o próximo termo. Então, essa de sequência é não crescente. Quando ao ocorrer dela ser estritamente crescente, aí você fala que a sequência é crescente. Ou seja, esse termo não decrescente e esse termo não crescente, às vezes a gente acaba se atrapalhando. Tá? Crescente é quando a sequência realmente cresce. Ou seja, o que significa que a sequência é crescente? Ela é crescente quando, para qualquer que seja n pertencente aos naturais, a sequência está crescendo, ou seja, xn é menor do que xn mais 1. E é decrescente quando, para qualquer n pertencente aos naturais, ela decresce. Então, o termo xn é maior do que o termo xn mais 1. Se você não se acostuma muito com isso, você pode voltar para a reta e lembrar o que significa dizer que a sequência cresce. Aí ela cresce quando o xn mais 1 está à direita. Então, o xn mais 1 está à direita. xn mais 1 é maior do que o xn ou o xn é menor que o xn. Quando é que ela decresce? Ela decresce quando o termo posterior é menor. Ou seja, o xn mais 1 é menor do que o xn que eu coloquei aqui. Ó. Ela decresce quando o xn mais 1 for menor do que o xn. Ela cresce quando o xn for menor do que o xn mais 1. Ou o xn mais 1 é maior do que o xn. Um fato interessante sobre as sequências monótonas é que elas sempre são limitadas de um lado. Porque
Vamos fazer aqui, porque quando você tem uma sequência monótona, o primeiro termo, se ela for, por exemplo, crescente, ela é sempre limitada, ela é sempre limitada ou superiormente ou inferiormente pelo primeiro termo. Vamos supor que ela seja, por exemplo, uma sequência crescente, ou seja, tem o termo x1, se ela é crescente, x2 é diferente de x1, x3. Se ela é não decresce, pode ocorrer do x3 ser igual ao x4, né? Uma coisa desse tipo. E pode ser todos iguais, até o próprio x5 aqui. Mas ela ser não decrescente, ela não decresce, ou seja, xn é menor ou igual que xn mais 1 para todo n. Natural, então nós estamos com a sequência aqui não decrescente. Ou seja, ela pode crescer e ter uns termos iguais. Então isso significa dizer que o primeiro termo vai ser sempre o menor de todos eles, né? Porque como vale que xn é menor que xn mais 1 para todos n naturais, então o termo x1 é menor ou igual que o termo x2. Já o termo x2, por sua vez, é menor ou igual que o termo x3. E assim sucessivamente. O termo xn é menor do que o termo xn mais 1. Então, o primeiro termo da sequência é sempre um limite inferior para a sequência monótona não decrescente. Analogamente, se você tivesse agora uma sequência não crescente, uma monótona não crescente, o que iria ocorrer com a sequência monótona não crescente? Nós temos a reta, essa reta representa os reais. Agora eu tenho uma sequência não crescente. Se ela é não crescente, ela não cresce nunca. Então, dado o primeiro termo x1, o próximo termo, como ela é não crescente, não pode ser maior. Tem que ser menor ou igual a x1. Vou colocar aqui como se fosse menor. x2, não crescente. Depois de x2, o próximo termo não pode estar à direita do x2, senão ela cresceria. Então, você tem uma coisa do tipo assim. E pode até do x4 ser igual a x3, uma sequência não crescente. Então, nesse caso aqui, a sequência ela é limitada superiormente, né? Porque qualquer que seja o termo da sequência, vai ser sempre menor ou igual que o termo x1, porque a gente tem que, como a sequência é monótona não crescente, então vale que xn, o próximo, é sempre menor ou igual do que o x mais é sempre menor ou igual que o termo xn. Portanto, nesse caso, o termo x1 ele vai ser maior ou igual que o x2, x2 vai ser maior ou igual que o x3 e assim sucessivamente. A gente tem que o termo xn é maior ou igual que o termo xn mais 1. E a gente tem que essa sequência ela é limitada superiormente. O termo x1 é maior ou igual que todos os outros termos da sequência. Então, toda sequência monótona ela é limitada de um lado, ou superiormente ou inferiormente. Agora vamos tentar investigar o que acontece quando a sequência monótona ela for limitada, né? Quando eu falo assim, sequência monótona limitada, como ela é sempre limitada por um dos lados, dizer que ela é limitada quer dizer apenas que ela, por exemplo, se ela for limitada, se a sequência for não crescente, então ela é limitada superiormente. O que significa dizer que uma sequência monótona não crescente é limitada? Que ela também é limitada inferiormente, né? Porque essa aqui sempre vai ser limitada superiormente, enquanto a não decrescente vai ser sempre limitada inferiormente. Então, dizer que uma sequência monótona ela é limitada, é dizer que ela tem um outro lado também limitado. Agora vamos tentar fazer uma investigação utilizando um desenho somente para ver o que acontece, lembrando que o desenho ele não demonstra nada. Se a gente tiver uma sequência monótona e limitada. Então vamos supor aqui que seja uma sequência que ela não decresce, seja somente cresce. Está aqui o termo x1. x1 já é um limite inferior, porque eu estou, nesse caso aqui, supondo que a sequência ela não decresce.
é uma sequência monótona que não decresce. Se temos x1 para cá, então o que pode ocorrer é x2 estar à direita, ou ser igual a x1, mas o que está ocorrendo com os termos da sequência é que ela não decresce. Estava em todos, se eu fosse fazer aqui uma representação geométrica, todos os pontos vão estar à direita. E nós estamos supondo que essa sequência ela é limitada. Limitada pelo número real que eu vou chamar de T, de Teobaldo. Então a gente sabe que os termos da sequência não podem passar desse ponto T. Ela é limitada superiormente. Ela já é limitada inferiormente porque é uma sequência monótona não decrescente. Não decrescente. Então, o que vai acontecer? A gente está colocando os termos sempre para cá. E eu não posso passar desse ponto T. Então, a nossa intuição diz que, bem, se eu não posso passar de T, então os pontos a priori vão tender a ficar cada vez mais próximos dos outros. Como ela não decrescente, pode ser que em alguns momentos um termo seja igual ao outro. Se todos os termos forem igual a um outro a partir de um certo momento, todos forem iguais, aí a sequência para aqui e a sequência converge para esse ponto. Mas pode ocorrer, e a gente vai ver exemplos disso, de que a sequência seja somente estritamente crescente, ela somente cresça, ilimitada. Então, nesse caso, nossa intuição diz que essa sequência ela tem que convergir. E esse é o que afirma exatamente o teorema número 4, que diz que toda sequência monótona limitada é convergente. Que é o que a gente vai demonstrar aqui agora. A ideia dessa demonstração, desse teorema, teorema 4, do livro texto, toda sequência monótona limitada, ela é necessariamente convergente. Então, vamos aproveitar esse desenho para a gente ver como a gente vai provar esse teorema. Nós vamos mostrar nesse caso aqui que a sequência é não decrescente. Então, os termos estão todos vindo para a direita e estão limitados pelo número t. Esse número t pode ser até o próprio limite da sequência, mas não é obrigado, porque se a sequência é limitada por t, também é limitada por qualquer outro número aqui maior que t. Poderia ser que o limite da sequência estivesse antes desse número t aqui. Poderia ser um limite, digamos, por esse ponto aqui. Pode ocorrer uma coisa desse tipo. Mas uma coisa é certa. Como o subconjunto formado, os subconjuntos reais, formado pela imagem da sequência, lembrando que a sequência é uma função dos naturais nos reais, é um conjunto limitado superiormente. E nós sabemos que todo subconjunto de números reais limitados superiormente possui um supremo. Então vai existir um supremo para esses pontos aqui, x1, x2, x3. Ou seja, quando considerar o conjunto x como sendo exatamente os elementos x1, x2, x3, xn, isso aqui não acaba nunca, é um conjunto infinito, poderia ser que o próprio conjunto fosse finito, na realidade. Né? Imagina que depois do x10, todos esses termos fossem iguais. Então esse conjunto seria um conjunto finito. Mas o que importa é que esse conjunto x aqui, ele é limitado. Né? Qualquer que seja o elemento x pertencente a x, escureceu. Qualquer que seja o x pertencente a x, o módulo de x é menor, por exemplo, do que t. Esse conjunto ele é limitado superiormente por t. Por ele ser limitado superiormente, vai existir o supremo desse conjunto. E o que a gente vai demonstrar é que o supremo desse conjunto vai ser exatamente o limite da sequência. O autor do livro, eu acho que ele faz, nós trabalhando com o ínfimo, tá? Ele pega uma sequência não crescente. Não fazer com uma sequência, acho que não decrescente. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Então, nós vamos... Cadê o teorema? O teorema está aqui. Toda sequência monótona limitada, ela é necessariamente convergente. Então, nós vamos supor que nós temos uma sequência que eu vou chamar de xn, com uma sequência de números reais, limitada superiormente e monótona, não
Ela não decresce, só não decrescente. Então vamos chamar de x exatamente a imagem da função, né, que a sequência é uma função, os elementos x1, x2, x3, xn. Agora, como? Então, para x dessa maneira, temos que o conjunto x é limitado superiormente. Por que limitado superiormente? Porque a gente está supondo que a sequência ela é limitada superiormente. Então, os termos, né, da sequência, vamos dizer assim, são todos limitados pelo número. Agora pronto, então tem um conjunto x que ele é limitado superiormente. Então, pelo aquele axioma do conjunto dos reais, nós temos que existe um número A pertencente aos reais, e esse número A é exatamente o supremo do conjunto x. Voltando aqui para o desenho, se a gente tem esse caso aqui, a sequência que ela não decresce, ela pode crescer ou estacionar em algum momento. E aí, esse conjunto ele é limitado superiormente. Então, eu coloquei aqui pelo número t, tá? Lá no campo eu chamei de número t, não. A gente quer mostrar aqui esse supremo desse conjunto vai ser o limite da sequência. Então, o que a gente tem que fazer para mostrar que esse número, que é o supremo do conjunto, é o limite da sequência? Então, vamos fazer mais uma vez um desenho para nos ajudar a entender. Mas lembrando que o desenho ele não prova nada, mas ajuda. Então, vamos supor que aqui está a sequência x1, x2. Estou colocando aqui crescente, tá? Mas poderia ser que alguns termos fossem todos iguais. E aqui, bem aqui, eu vou colocar o supremo do conjunto, que eu chamei de A. O supremo desses termos aqui. Bem, o que significa dizer que o limite da sequência é A? Relembrando, dizer que o limite da sequência é A é que para qualquer que seja o intervalo da reta centrada em A em raio epsilon, então aqui é A mais epsilon e aqui é A menos epsilon, para qualquer que seja o intervalo desse tipo, ou seja, para qualquer que seja o epsilon no real positivo, um intervalo desse tipo tem que conter todos os termos da sequência a partir de um certo índice, ou seja, fora desse intervalo só pode ter uma quantidade finita. Então a gente tem que demonstrar que existe um número n0, tá aqui o x. A gente tem que mostrar que existe um número n0, tal que para qualquer que seja o termo da sequência, a partir desse, todos eles estão dentro desse intervalo. Ou seja, o que a gente tem que fazer é, a gente tem que mostrar, né, dado um número epsilon maior que zero, qualquer, nós devemos mostrar que existe um número n0 pertencente aos naturais, tal que qualquer termo da sequência xn pertence ao intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, desde que eu tome esse n, um número maior ou igual que esse termo n0. É isso que a gente tem que demonstrar. E a hipótese que a gente vai utilizar é que A é o supremo do conjunto. Agora, se A é o supremo do conjunto, o número A menos epsilon é menor do que A, mais uma vez, fazer uns desenhos para a gente ilustrar por que é que esse A vai ser o limite da sequência. Vou colocar mais para cima, essa parte aqui é o que vai ser a chave da demonstração. Está aqui o número A, e à esquerda dele está o número A menos epsilon. A é o supremo do conjunto. Lembrando, o supremo ele é a menor de todas as cotas superiores de um conjunto. O número A menos epsilon ele é menor do que A, né? Está à esquerda. A epsilon é um número positivo, então A menos epsilon é menor do que A. Então, A menos epsilon pode ser uma cota superior para os termos da sequência, conjunto dos termos da sequência? Não, né? Porque A é a menor de todas as cotas superiores. A menos epsilon
é um número menor do que A. Se é um número menor do que A e A é a menor de todas as cotas, esse número A menos epsilon não pode ser cota superior do conjunto A. Então, vai existir um termo aqui que vai ser maior que A menos epsilon, menor do que A. Por que vai existir esse termo? Vai existir esse termo porque A menos epsilon não é a cota superior do conjunto. Quer dizer, os que têm um elemento do conjunto que é maior do que esse número. Porque se não existisse, esse A menos epsilon seria uma cota superior. Que não pode, porque ele é menor do que a menor das cotas superiores. Então vai existir um xn0. Só agora, como a sequência ela é não decrescente, ou seja, ela pode, se ela se modificar, pode no máximo crescer. Então, como esse xn0 vai estar nesse conjunto, qualquer que seja um termo a partir desse, também vai estar, porque a sequência ela não decresce. Ou seja, ela pode até crescer ou estacionar, mas não pode decrescer. Então vai estar aqui, ó, todos os termos de sequência a partir do índice n0, todos os termos de sequência vão estar dentro desse intervalo de A menos epsilon, até A, na realidade. Eu vou colocar aqui A mais epsilon, mas vão estar todos aqui, porque A já é um limite superiormente à sequência. Então vamos escrever isso que a gente debateu aqui agora. Então, vamos lá. Como o conjunto X é limitado superiormente, existe o número A pertencente aos reais, só que A é o supremo de X. Então, agora vamos mostrar aqui o limite da sequência xn é exatamente igual a A. Agora vamos ter que usar a definição de limite de uma sequência, né? Dado epsilon maior que zero qualquer, o número A menos epsilon é menor do que A, e relembrando que A é o supremo do conjunto X. Logo, A menos epsilon não é cota. Na verdade, eu vou escrever aqui o que a gente discutiu antes. Não é cota superior de X, e daí existe. Daí vai existir um termo n0 pertencente aos naturais, tal que esse x n0 é maior que A menos epsilon, mas ainda continua sendo menor do que A, porque A já era um limite, uma cota superior para o conjunto. Agora, como a sequência ela é monótona, isso agora é importante, como xn é sempre menor ou igual do que xn mais 1, então o que vai ocorrer é que nós vamos ter que o termo xn0 é menor ou igual do que o xn0 mais 1, que por sua vez é menor ou igual que o termo xn0 mais 2, e assim sucessivamente. Todos eles que são menor ou igual aqui do que xn. E todos eles são, esses termos aqui recentes, são menores do que A. E maiores ou iguais do que A menos epsilon. Ou seja, todos os termos da sequência, ó, a partir do xn0, pertencem ao intervalo que começa em A menos epsilon e termina em A. Em particular, todos eles estão contidos no intervalo que começa em A menos epsilon e termina em A mais epsilon. Assim, para qualquer que seja o número n pertencente aos naturais, com n maior ou igual que n0, os elementos da forma xn pertencem ao intervalo A menos epsilon. Até colocar aqui, A por sua vez é menor do que A mais epsilon. A mais epsilon. Então, dado qualquer epsilon positivo, nós mostramos que todos os termos da sequência a partir de um certo índice nesse intervalo, ou seja, fora desse intervalo, só tem uma quantidade de termos da sequência. Isso demonstra que essa sequência ela é uma sequência convergente. Como corolário desse teorema, nós temos o famoso teorema de Bolzano-Weierstrass, que afirma que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Ou seja, se a gente tiver uma sequência de números reais
limitada, agora eu vou falar limitada, quer dizer superiormente e inferiormente, ela vai possuir uma subsequência convergente. Então a ideia é o seguinte: supor que a sequência toda está compreendida entre A e B, ou seja, está dentro do intervalo fechado AB. Então, o que acontece é que os termos de sequência vão estar aqui. Podemos que seja o x1, x2. Se a sequência já fosse toda monótona, por exemplo, crescente, ela seria... a própria sequência seria convergente por causa do termo que a gente acabou de ver, que toda sequência monótona, limitada, é convergente. Então, a sequência seria uma sequência monótona, limitada por B e, portanto, convergente. Mas pode acontecer umas coisas bem doidas aqui. Você pode ter o x4 voltando, o x5 indo, o x6 voltando lá antes do x1 ainda. Pode ter algo aqui bem estranho, sem nenhuma tendência assim, natural de crescer ou decrescer. Como a gente está dizendo que isso aqui é um corolário do teorema anterior, tudo que a gente tem que demonstrar é que para qualquer que seja a sequência limitada, nós podemos encontrar uma subsequência que é monótona, né? Porque toda sequência monótona de números reais limitada é convergente. Então, dada uma sequência qualquer limitada, ou seja, números escolhidos aqui, escolhidos, mas enumerando eles no números reais, é sempre possível escolher uma subsequência que seja monótona. Então agora o que a gente vai fazer é isso, a gente vai demonstrar que, dada qualquer sequência de números reais limitada, é possível extrair dessa sequência uma subsequência que seja monótona. Antes de fazer o teorema e de estar no livro, vamos discutir aqui um pouco, porque essa parte é um pouco mais sofisticada. Então vamos fazer o seguinte: a gente quer encontrar, dentro de uma sequência qualquer limitada, uma sequência que seja monótona. Qual a ideia para fazer isso? Então eu vou fazer aqui um exemplo para ilustrar bem como é que a gente vai escolher esse conjunto. Então, nós temos aqui uma sequência de números reais, que eu vou dizer que o primeiro termo esse aqui é o x1, depois o x2 está decrescendo, mas depois agora eu vou vir aqui e crescer x4, aí vou pegar o x5 aqui, x6, eu vou ter que colocar vários termos para ilustrar o que o autor do livro explicou, tá bom? x8 e x11, vou colocar o x9 aqui dentro e o x10 bem aqui. Então tá o x8, x4, x10, x1, x5, x2, x9, pronto. Nós queremos encontrar uma subsequência que seja decrescente. Bem, para ser decrescente, sempre que um termo aparece, os termos posteriores têm que estar à esquerda. Por exemplo, o x1 está aqui. O x2 está à esquerda, então está decrescendo. Depois, o elemento depois de 2 é o x3, tem que estar à esquerda. Tá, então está decrescendo. Mas já o x4 volta. Para que a sequência seja decrescente, sempre que você tiver um termo, os próximos termos têm que estar em todos eles à esquerda desse número. Então, por exemplo, essa sequência aqui não é decrescente porque o x4 está à direita do x1, x2 e x3. Então ela não decresce, né? Porque, por exemplo, do x3 para o x4 ela cresceu. Então, a gente está procurando aqui sequência que seja decrescente. Não precisa ser a sequência toda. O que a gente quer encontrar é uma subsequência que seja decrescente. Então, vamos lá. Como eu sei que, dado um elemento qualquer da sequência, os termos posteriores têm que estar à esquerda, então eu não posso passar, por exemplo, por um x4 para ser o primeiro elemento, porque do x4 para o x8 cresceu. Eu não posso passar pelo x10 para ser o primeiro elemento, porque do x10 para o x8 a sequência... deixa eu ver, porque eu não posso escolher o x10 para ser. Poderia escolher o x10, né? Porque tem algum termo aqui anterior ao x10
que seja maior que ele? Não tem. Então eu poderia começar com o x10. O x10 pode ser o primeiro, tem essa minha sequência. Eu vou colocar mais uma. O x11 está do lado de cá já. Então a ideia é essa. A ideia é procurar termos na sequência que torne ela essa subsequência como sendo decrescente. Começando com o x8. O x8 ele é maior do que todos os termos que são posteriores ao x8, são, porque ele é o maior de todos aqui. Então o x8 é maior do que o x9, do que o x10, do que todos eles, porque ele está o mais direito possível. Depois do x8, qual é o outro número dessa propriedade? O x10, não, porque o x10 ele é maior do que qualquer outro termo que esteja à esquerda dele. Então a gente forma a sequência assim, ó, x8 é maior ou igual que o x10 é maior ou igual, deixa eu ver, o x11 é maior do que todo mundo que está à direita dele. Onde é que está o x12? Vou colocar um x12 aqui para ilustrar que o x11 não pode fazer parte. O x10. Aí eu poderia pensar o x11. O x11 não pode entrar. Por quê? Porque o x11 ele tem que ser maior do que todos os termos que vêm posterior a ele. Os posteriores a ele são x2, x3 e não é o x12 para cá. Então não posso pegar o x11. Agora o x12. Tem algum termo à direita do x12 com índice menor do que o 12, com índice maior do que o 12? Não, né? 9. Seria o 13, não tem. Então é maior ou igual que x12. E a gente está formando então uma sequência que é, aqui no caso, monótona, não crescente. Nesse caso seria estritamente decrescente, né? Mas poderia pegar o x3 aqui só para a gente ilustrar o x3 igual, para poder usar o igual aqui, para dizer que a sequência ela é não crescente. Essa aqui, essa subsequência. Então a ideia é essa, a gente vai considerar os termos que são maiores ou iguais que todos os outros termos posteriores a ele. Ou seja, a gente vai fazer, e agora foi igual o livro fez, tá? Só que ele chamou de termo destacado. Eu preciso chamar de D o conjunto de todos os números n pertencentes aos naturais, tais que o termo xn ele é maior ou igual que o termo xp para qualquer que seja p pertencente aos naturais, mas com p é maior do que n, ou seja, esse D é o conjunto de todos os índices para que tem essa propriedade, que um termo ele é maior ou igual que todos os outros termos posteriores a ele, para aquele índice. Como nesse caso aqui, ó, o x8 ele é maior do que todos os outros termos da sequência. Então o 8 era o primeiro número desse conjunto. Por quê? Porque o x8 ele é maior ou igual que xp para qualquer p a partir do 8, do 9 em diante, no caso, né? Depois do 8. Então, se a gente chamar D o conjunto de todos os n peças naturais, tais que são os subíndices da sequência, tais que xn é maior ou igual do que todos os termos que estão posteriores a ele, e a gente ordenar esse conjunto D, digamos que D seja N1, N2, N3, NK. E assim, porque o conjunto pode ser infinito, onde N1 é maior que N2, que é maior que N3, que é maior que NK, e assim vai. Se a gente ordenar o conjunto dessa maneira, né, que é a ordem natural, N1 é o primeiro, depois o segundo, e assim sucessivamente, o que ocorre é que o x N1 era o primeiro de todos, então ele é o maior igual o N1, era o número que o xn é maior que todos os outros que vêm posterior a ele, inclusive o N2. Então o xn1 seria maior ou igual que o xn2. Bem, o N2, que propriedade ele tem? Ele é tal que o xn2 tem que ser maior ou igual do que xp para qualquer p que vem depois do N2, em particular o N3 e assim sucessivamente. Então o xn2 seria maior ou igual do que o xn3. E assim continua. E a gente teria xnk. Uma subsequência se esse conjunto D fosse infinito. Se o conjunto D for infinito, dessa maneira, nós vamos ter uma subsequência monótona, não crescente. Está decrescendo ou estacionando em alguns momentos. Então a gente tem uma sequência monótona.
E com isso a gente demonstra o teorema, né? Porque o teorema afirma que toda sequência de números reais limitada possui uma subsequência convergente. Esse é o teorema. Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Então a gente conseguiu uma subsequência se esse conjunto D, dessa maneira, for um conjunto infinito. Mas pode ocorrer dele ser um conjunto finito. Ou então vazio, né? Pode ser que não ocorra isso aqui. Vai ficar como um exercício vocês pensarem. Um exemplo que o conjunto D não existe para formar essa sequência que não decresce, né? Que não cresce, aliás, não crescenta, pode só decrescer. Ou se a gente considerasse o contrário, que a gente está fazendo dessa maneira, mas pode pensar em pegar... Porque a nossa ideia aqui era pegar uma sequência decrescente. Nós também podemos pensar em pegar uma sequência crescente, fazer a mesma ideia, chamar o conjunto D aqui, só que trocando. Vai ficar como um exercício para vocês pensarem, e não é exercício do livro não, tá? Uma sequência que não tem elementos desse tipo, esse conjunto aqui é vazio, se eu tentar formar uma sequência que seja não crescente, mas também seria vazio se eu tentasse formar essa mesma ideia, mas para formar agora uma sequência que não decrescesse, que crescer ou estacionar. Bem, então pronto. Se esse conjunto D for infinito, a gente encontrou quem é a subsequência. Mas pode ocorrer do conjunto D ele ser um conjunto finito. Se ele for finito, aí não tem problema nenhum. Se o conjunto D for um conjunto finito, então vamos primeiro colocar, se D for infinito, então a sequência procurada, então a subsequência no caso, procurada é xn1, que é maior ou igual que xn2, que é maior ou igual do que xn3. E o termo de ordem nk ele é maior ou igual que o termo posterior a ele, nk mais 1. Então pronto, essa sequência aqui é uma sequência que é monótona e limitada, portanto convergente. Com a própria sequência xn é limitada, então a subsequência xnk também é, né? Porque são termos dessa sequência ainda. Também é. Então, você tem uma sequência monótona limitada. Portanto, essa sequência x nk, ela converge para um número que eu chamar de A, pertencente aos reais. Porque é uma sequência de números reais que é monótona e limitada. Agora, se D for finito, o que acontece se D for finito? Se D for finito, ou vazio, que não vai mudar muita coisa, nós vamos escolher um número n, que eu chamar de n1, pertencente aos naturais. Com n1, como D é finito, esse n1 pode ser maior, eu posso escolher n1 como sendo maior que todos os elementos de D, né? Com n1 maior que n, para qualquer que seja n pertencente a D. Se for vazio, não tem problema nenhum não, tá? Porque você pode pegar qualquer número n1 para esses naturais. Bem, então vamos lá. n1 ele é maior que n. E n1, como n1 é maior que n, e D é um conjunto finito, então n1 ele não pertence ao conjunto D. Por ele não pertencer ao conjunto D, e ele ser maior que qualquer elemento do conjunto D, então vamos lembrar que é o conjunto D. D é formado por todos os números naturais que tem a propriedade do termo xn ser maior que todos os posteriores a ele. Dizer que um elemento não pertence ao conjunto D, é um número natural que não pertence ao conjunto D, quer dizer que para o termo xn vai existir um índice onde essa propriedade aqui não vale, né? Porque negar que para qualquer p pertences naturais maior que n
xn é maior ou igual que p, maior ou igual que xp, é dizer que vai existir um termozinho, vai existir um número, que eu vou chamar de n2, tal que xn não vai ser maior ou igual do que o x2, vai ser o contrário, vai ser menor no caso. Então, como a gente tomou n1 um elemento que não pertence a D, então existe um n2 pertencente aos naturais, tal que o xn1 não é maior ou igual que o xn2, vai ser menor do que xn2. E esse N2 ele é maior do que o N1, porque quando a gente definiu o conjunto D, são todos os elementos xn maior que xp, desde que P é maior que N. Então, como a gente está dizendo que esse elemento N1 não pertence ao conjunto D, então vai existir um termo da sequência onde o xn1 vai ser menor do que o xn2. E esse N2 vai ser maior que o N1. E agora, mais uma vez, N2 maior que N1. N2 maior que N1 implica que N2 também não pertence a D. Porque N1 já é maior que qualquer elemento de D. Né? Vou colocar aqui, N2 é maior que N1. E N1 é maior que N para qualquer que seja N pertencente a D. Então N2 também não pertence a D. Como N2 não pertence a D, isso significa dizer que existe um número N3 pertencente aos naturais, tal que o xn2 vai ser menor do que xn3 e esse N3 é maior do que N2. Então, o que está acontecendo é que a gente está formando uma sequência que vai ser crescente. A gente formou uma sequência dada por xn1, que era menor do que xn2, que era menor do que xn3. Aí, como n3 é maior que n2, que é maior que n1, e n1 é maior que qualquer elemento de D, então n3 também não pertence a D. Então você pode continuar fazendo essa brincadeira. E a gente vai ter uma sequência de números reais que é estritamente crescente e, portanto, monótona. Como você tem uma sequência, então, dessa maneira, xnk, onde k pertence aos naturais, é monótona. Monótona, nesse caso aqui, ela é mesmo crescente. Ilimitada. E limitada, tá? Não é ilimitada, não. Ilimitada. Então, pelo teorema, xnk converge para o número A pertencente aos reais, porque toda sequência monótona, limitada, converge para o número real, números reais. Pronto, então com isso a gente demonstra esse teorema importantíssimo. É bem interessante, né? Qualquer que seja a sequência limitada, dentro dessa sequência limitada você pode extrair dela uma subsequência convergente. Né? A gente extrai uma primeiro monótona e por ser monótono, pelo teorema, é uma sequência convergente. Bem, vou fazer mais um exemplo para terminar essa exposição, está ficando muito longa. Esse exemplo é o exemplo do livro, acho que é o exemplo 6 do livro. Nós vamos considerar o número A maior que 0 e menor que 1, e vamos considerar a sequência xn, que é formada pelas potências de A. A gente já tratou essa situação, mas quando A era maior do que 1, foi um dos primeiros exemplos que a gente fez. E também quando A é menor do que menos 1, também foi feito. Vamos fazer agora o caso quando A é um número entre 0 e 1. Bem, se x é igual a elevado a n, com A um número positivo menor do que 1, o que a gente pode dizer dessa sequência? Primeira coisa que a gente pode dizer, se a gente multiplicar aqui a desigualdade A menor que 1 por A elevado a n, a gente pode fazer isso sem mudar a desigualdade, porque A é um número positivo, A elevado a n é um número positivo, então multiplicando, nós vamos ter A vezes A elevado a n, da A elevado a n mais 1, menor do que A elevado a n vezes 1 da A elevado a n. Ou seja, esse termo aqui é o termo xn mais 1, menor que o termo A elevado a n, que é xn. Então, essa aqui é uma sequência que ela está decrescendo. Né? O termo xn está aqui e o próximo é menor do que ele, então está decrescendo. É uma sequência decrescente de números reais.
limitada? Sim, é limitada, porque limitada à direita, porque a gente já viu toda sequência que é decrescente, ela decresce, o primeiro termo dela limita superiormente. Então, a gente sabe aqui que para qualquer que seja n pertencente aos naturais, xn é menor do que o primeiro termo, que é o x1, que nesse caso é apenas a elevado a 1. E é claro que é sempre maior do que zero, porque está multiplicando números positivos. Então, essa sequência ela é limitada à esquerda por zero e é limitada à direita por a. A gente quer determinar quem é o limite dessa sequência. Pelo que a gente fez antes, só que eu fiz com o supremo, a gente vai observar aqui como essa aqui é uma sequência decrescente. Eu vou fazer um desenho para ilustrar, para você ver que é o ínfimo nesse caso, que vai ser o limite da sequência. Diferentemente do exemplo da discussão que a gente fez utilizando o supremo. Então está aqui o número 0, aqui o número 1. A é o número entre 0 e 1. Então está aqui o primeiro termo da sequência, o x1, que é A. Aí isso agora está multiplicando por... O próximo termo a sequência é dada por xn igual a elevado a n. Então vai ser a elevado a 1, que é A elevado a 2, elevado a 3, sucessivamente. Então está aqui o x1, que é A. Vou multiplicar pelo número menor do que 1, então vai vir para a esquerda mesmo. Está aqui o x2, que é A ao quadrado. Então a sequência é uma sequência decrescente limitada pelo zero. Ela vai vir para cá. Então, quem vai ser o limite dessa sequência xn, que é a mesma coisa do limite de a elevado a n, porque x é igual a elevado a n, vai ser exatamente o ínfimo do conjunto. Você vai ser o ínfimo dos elementos da forma a elevado a n, onde n pertence aos naturais. A ideia é bem parecida com a que a gente fez para o supremo. Então, o trabalho da gente é determinar quem é o ínfimo desses elementos da forma a elevado a n. Bem, para fazer isso, nós vamos utilizar o exemplo 1 que a gente fez há umas exposições anteriores, que era estudando essa sequência aqui, mas não para o A ser menor do que 1. A gente estudou a sequência, deixa eu pegar aqui outra folha, nós estudamos a sequência quando a gente considerou A maior que 1. Se a gente fez assim, quando A é maior que 1, a sequência xn da forma A elevado a n, então seria a sequência A ao quadrado, A terceira e assim sucessivamente. A gente estudou essa sequência e viu que essa sequência aqui ela era ilimitada, né? Qualquer que seja um número real, nós podemos encontrar um número dessa sequência que é maior, um termo dessa sequência que é maior do que esse número real. Então, sabendo que quando esse número A é maior do que 1, essa sequência diverge, nós vamos utilizar sabendo disso, nós vamos mostrar que a sequência A elevado a n, quando A for menor do que 1, converge. Deixa eu voltar aqui para a folha. Então é isso que a gente quer fazer. Bem, então, da nossa maturidade matemática, a gente sabe que esses termos aqui estão ficando cada vez mais próximos de zero. A gente está multiplicando um número menor do que 1, está multiplicando um termo por um número menor do que 1, vai ficando cada vez menor. Então, a gente suspeita que o ínfimo desse conjunto dessas potências seja exatamente igual a zero. A gente suspeita isso. Então, se a gente suspeita, a gente quer demonstrar que esse número é um supremo, então, o supremo não, o ínfimo, qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é mostrar que um certo elemento é ínfimo do conjunto. Então, mais uma vez, está aqui o 0, 1, aí eu tenho A ao quadrado, e eu quero mostrar que 0 é um ínfimo dos elementos da forma A elevado a n, onde n pertence aos naturais. Lembrando que esse A é um número que é maior que 0 e menor do que 1. Então, para fazer isso, o que a gente tem que mostrar? Como é que eu mostro que o ínfimo de um conjunto é 0? A gente tem que mostrar que 0
ele é a menor das cotas inferiores. Já é uma cota inferior, porque multiplicar números positivos sempre é ainda número positivo, ou seja, 0 é menor que a elevado a n para qualquer que seja n percentuais naturais, porque a é um número que é maior do que 0. Então, 0 já é uma cota inferior. Agora, tem que mostrar que ele é a maior de todas as cotas inferiores, ou seja, se eu pegar qualquer número que seja maior do que o 0, esse número não pode ser uma cota inferior. Então, vamos fazer a segunda prova, mostrar a segunda parte da definição de ínfimo. Ou seja, qualquer número maior do que 0, se epsilon é maior que um número maior que 0, devemos mostrar que epsilon não é cota superior. E o que significa que ele não é cota superior? Então, está aqui o número epsilon à direita. Dizer que esse número não é cota superior significa dizer que para qualquer que seja, que vai existir um número desse conjunto, um elemento desse conjunto vai estar entre os dois. Então a gente tem que mostrar que existe um índice, tal que você vai ter aqui, vamos chamar n0, tal que a elevado a n0 vai estar entre 0 e epsilon, ou seja, epsilon não é uma cota inferior, porque para ser cota inferior ele tem que ser inferior a todos os elementos do conjunto, e não é o que está acontecendo aqui, eu estou arrumando um elemento que está antes desse número epsilon. Então, se epsilon quer dizer, mostrar que epsilon não é cota inferior, ou seja, que existe um elemento da forma a elevado a n0 pertencente aos elementos da forma an, onde n pertence aos naturais, tal que esse an0 ele é menor do que epsilon. E agora eu vou fazer um pouco diferente do que o livro fez. O livro já achou quem era de cara esse número, mas a gente vai procurar. Ó. A gente quer mostrar, vamos fazer agora aqui um rascunho, a gente quer mostrar que a elevado a n0 é menor do que epsilon. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que, multiplicando tudo pelo inverso desse número e pelo inverso de epsilon, que 1 sobre epsilon é menor do que 1 sobre a elevado a n0. Ou ainda reescrever isso aqui como sendo 1 sobre a elevado a n0. Ó, lembrando que a é um número que é menor do que 1, ou seja, 1 sobre a é um número que é maior do que 1. Esse aqui, a base, é maior do que 1. Então, a gente está naquele caso que eu falei ainda há pouco. Você tem uma base elevada a n, e essa base aqui é maior do que 1. Então, essa sequência, né, a sequência da forma 1 sobre a elevado a n, essa sequência aqui, o xn, define dessa maneira, é ilimitada. Foi o primeiro exemplo que a gente fez. A gente mostrou que usou até a desigualdade de Bernoulli. Como aqui a base é maior do que 1, essa sequência aqui, xn dada por essa expressão, ela é limitada. Portanto, dado qualquer número real, sempre vai ter um termo da sequência maior do que ele. Em particular, dado esse número real, 1 sobre epsilon, não é um número real, a sequência não é ilimitada, então vai existir um termo da sequência maior do que ela. Então, agora a gente vai fazer o caminho de volta. Ó. A gente queria chegar nessa expressão. Dada aquele epsilon, a gente encontrar um n0 tal que isso equivale. Utilizando que a sequência 1 sobre a elevado a n é ilimitada, então existe um termo da sequência, que eu vou chamar n0, pertencente aos naturais, tal que, ou seja, começa daqui, tá? A gente tem ideia de como encontrar o resultado. Então começa daqui. Como essa sequência aqui é ilimitada, então existe um elemento naturais tal que 1 sobre epsilon é menor do que 1 sobre a elevado a n0. Por que isso existe? Porque essa sequência aqui ela é ilimitada. Qualquer número real não pode ser cota superior para ela. Existe sempre ter uma sequência maior que esse número.
E agora a gente pode reescrever isso aqui, multiplicando tudo por a elevado a n0 vezes epsilon. Você vai ter então que a elevado a n0 é menor do que epsilon. Daí, epsilon não é cota superior para aquele conjunto da forma a elevado a n, onde n pertence às naturais e a é um número menor do que 1 e maior que 0. Ou seja, o ínfimo dos elementos da forma a elevado a n, onde n pertence às naturais e a é maior que 0 e menor que 1, é exatamente igual a 0, porque 0 é uma cota inferior e é de todas as cotas inferiores a maior, porque qualquer número maior que ela não é cota inferior. Portanto, a sequência a elevado a n converge para o número 0 quando a é um número que é maior que 0 e menor do que 1. E quando for maior do que 1, a gente viu que ela diverge, né? Ela é uma sequência ilimitada. Bem, pessoal, o vídeo já está bem longo. Obrigado por ter assistido. E até a próxima exposição. Vamos falar sobre limites e desigualdades.